Fala galera! Estamos de volta! Agora a segunda partida. O nosso primeiro adversário oficial é Bradley. Então a gente sai aí com o deck básico, né? Estamos começando novamente mais uma partida. Ali estamos com o primeiro campo, que é o Ruína. E no campo Ruína a gente jogou o Quicksilver. Nesse começo é muito comum a gente cometer alguns erros. A gente não saber exatamente o que fazer com as nossas cartas e não saber exatamente se posicionar melhor. Mas é um aprendizado. Aí no campo do meio, ele colocou o Quicksilver dele, abriu o segundo turno, a gente entra com a Medusa no meio. A Medusa no meio, você lembra que ela aumenta o seu poder de 2 para 5 por conta disso. Na verdade 2 para 4, mas nesse campo ela ganha mais 1, então ela vai ganhar mais 3 pontos de poder e ela vai ficar com 7 pontos. Aí ele localizou ali o Hulk. Então o ideal é o que? Não jogar a carta ali no terceiro campo, entendeu? Aí a gente fez o movimento principal primeiro correto e o secundário errado. Por quê? Porque ao colocar o Star-Lord no meio, a gente está achando que ele vai colocar alguma nova carta lá. Mas ao colocar o Hulk naquela posição, a gente dá a pontuação que o Hulk dele precisava para melhorar, para ter mais vantagem. Aí ele colocou um Cíclope ali, a gente colocou o Hulk nosso naquela parte, e aí a gente entra com o Justiceiro para completar ali aquele lado. Ele coloca mais um jogador lá também, você vê que também ele também comete o erro. Isso é bom para nós, porque o nosso Punisher ele vai aumentar ainda mais a sua energia, e o nosso Hulk também vai ganhar pontos. Do outro lado lá ele colocou o dele. Então você vê que é 2 decks básicos, né? Aqui no dele está o Cíclope. E se eu não me engano, eu já teria... eu não mexi no deck, então eu não troquei. Então ele trocou o Cíclope, colocou o Cíclope no lugar de alguma outra carta do deck básico, né? Aí a gente entra ali forte com o Abominável, né? Para fechar de vez aquele campo. Fechar de vez não, mas pelo menos dar uma força bem potente ali. Aí a gente tem o Coisa, a gente tem o Sentinela em nossa mão e temos o Hulk, né? Vamos ver com qual deles a gente vai fechar o sexto e último turno. Por enquanto estamos ganhando em 2 campos. A gente jogou no primeiro campo. Com isso a gente faz de 11, vai pular para 23. Se não tiver nenhum buff. A gente vai para 23. Ele colocou o Coisa dele lá e a Medusa no centro. E aí ganhando de 23 a 11. O outro ganhou de 18 a 9. E no meio empatamos. E com isso a gente conquistou a segunda vitória. Aí a gente vai dar uma aprimorada no Quicksilver, o Mercúrio. Então ele vai de primeiro nível, que é o quebra de moldura, com o aumento da qualidade incomum dele. E aí a gente já havia ganho a Jessica Jones. Nesse momento a gente ganha o Khazar. E como a gente está começando no jogo, o ideal seria o quê? Seria pegar e já aprimorar o deck, né? Mudar algumas cartas, colocar a Jessica Jones para abrilhantar o nosso deck. Mas como é começo de jogo, a gente não conhece direito ainda o que tá a dinâmica do jogo, né? A gente faz algumas coisas assim, algumas situações que não estão de acordo com a jogabilidade para melhorar ela. Então eu acreditava que esse deck ele iria permanecer por algum tempo e depois só que a gente foi aprimorá-lo. Mas já poderia ter sido um deck mais forte para essa segunda partida aí.
A segunda partida do dia. Estamos enfrentando aí o The Rick, é o nome do nosso adversário. E a gente já lança cada um uma carta ali, e essa carta ela volta pra gente no nosso deck, viu? A gente colocou nesse campo as cartas que a gente jogar ali, elas vão voltar para nossa mão. Não pro nosso deck, para nossa mão. Nosso deck a gente não consegue enxergar, porque a gente consegue enxergar só as que estão na nossa mão. Aí a segunda carta que a gente joga é o Sentinela ali no meio. O Sentinela também retorna para nossa mão. Ele joga a Medusa. É assim uma jogada básica, né? Aí a gente tem a Torre Stark na terceira camada ali. Vamos ver como que foi a jogabilidade nessa segunda partida. A gente joga a Medusa no meio, bem costumeiro isso. E vamos jogar o outro Quicksilver ali também no meio, para já dar uma reforçada geral nas cartas, né? Ele joga um segundo Quicksilver na ponta e a Mist do outro lado. Estamos no quarto turno. Também saiu uma Mist pra gente na nossa mão. Temos Mist, Cíclope, Sentinela, Iron Man e Hulk, ou Gavião Arqueiro, como queira. A gente fica naquela indecisão para ver qual que vai jogar. A gente aposta na Mist, apesar dela não ter poder nenhum, mas a gente joga ela ali para tentar garantir. Um Sentinela na outra ponta para tentar vencer ela, e o Hulk aqui na primeira base para a gente ter um Hulk de volta na nossa mão. Então a gente vai voltar a ter a Mist e o Hulk, porque nesse primeiro campo as cartas que a gente jogar ali voltam pra gente, né? É bem interessante esse campo. Esse campo é muito bom para deck de destruição, porque além de você conseguir, e também para o deck do Dinossauro, o Dino Dinossauro. É que nessa fase aqui a gente está no primeiro módulo do jogo. A gente nem tem essa noção, entendeu? Estou só explicando que mais pra frente, quando a gente tiver o deck Dino Dinossauro, esse campo é excelente quando a gente está utilizando esse deck. Aqui a gente está usando ainda o deck principal, o deck iniciante do jogo, né? E estamos aí preenchendo os campos. Estamos perdendo em 2 campos, ganhando em 1. Bastante cartas de custo 1 em campo, né? E a gente também apresenta aqui os nossas cartas também de custo 1, que é a maioria que a gente tem, né? Aí a gente tem a vitória em 2 campos. A gente entra com o Justiceiro, com o Cíclope. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Não, aí já deu a energia necessária, né, de custo. E praticamente desistimos do primeiro campo. Viu que não ia ter como alcançar ele. Decidimos forçar tudo nos outros 2 campos. E aí com 27 e 24 pontos contra os 19 do primeiro campo, a gente conquista a segunda vitória do dia contra o The Rick. E aí a gente vai aprimorar essa Medusa. Não, a gente não consegue aprimorar. Você vê que ela não aparece a chance da gente aprimorar ela, porque tem toda essa dinâmica também, né? A gente tá com ela já em 3D, então ela não foi aprimorada mais. Aí a gente vai para a terceira partida. Lembrando que tudo isso aconteceu no primeiro dia, gente. Toda aquela parte que vocês viram no vídeo anterior, a instalação, o ajuste inicial, o primeiro deck montado, né?
a primeira partida, agora a gente está na sequência, a segunda, a terceira partida, até agora 3 partidas, 3 vitórias. Nesse começo é um pouco mais tranquilo realmente nesse sentido, e a gente consegue realmente efetuar com boa jogabilidade, mesmo com o deck básico, porque a gente enfrenta também jogadores que estão com o deck básico. É engraçado que depois, conforme vai o andamento das partidas, a gente vai aprimorando também a forma de jogar e entendendo mais a dinâmica do jogo, jogando as cartas de maneira mais conscientes. No começo a gente fica nessa de o importante é jogar a carta e tentar ganhar a todo custo ali as posições, né? Lembrando que sempre que começa o jogo, a dinâmica do jogo, ela automaticamente escolhe um para começar, para virar primeiro a mão. Na sequência, é normalmente aquele que está vencendo a partida que vira primeiro. Só que, quando há o empate, quem decide quem vai virar primeiro é a máquina. Então, olha lá, ele virou primeiro, então até então ele está ganhando, entendeu? Vamos ver agora se a gente consegue a virada, né? A gente vai ter a consciência de que viramos a nosso favor a partir do momento em que a gente recebe as cartas. Vamos lá. Nosso Justiceiro. Aí a Bifrost Asgard, não é Bifrost, é Asgard. Ela puxa mais 2 cartas do nosso deck para nossa mão. E observe que nesse momento estamos com 7 cartas na nossa mão. Então, por exemplo, em outro tipo de deck, como o Dino Dinosaur, por exemplo, que eu já falei no jogo anterior, nesse momento, lançar um Dino Dinosaur, a gente ficaria com muita pontuação por conta dessas cartas em nossa mão. Ele amplia a força, o poder dele, de acordo com o número de cartas que temos em nossa mão. Bom, nesse instante estamos empatando em 8-8 no primeiro terreno. Estamos perdendo no segundo terreno e estamos ganhando no último terreno. Optamos por 2 cartas mais de custo menor para poder colocar elas em vários pontos. Na verdade, 3 cartas de custo menor. Aí a gente já começou a virar, entendeu? Nosso Punisher, nosso Star-Lord vencem os 2 primeiros terrenos e o nosso Hulk não consegue, mesmo com a pontuação elevada, vencer no último terreno, pois o jogador adversário colocou o Hulk. E agora a gente vai ter o Abominável aí, né? O Abominação, para fazer a quebra de moldura dele, ter o aumento da qualidade dele, e vamos ganhar mais uma cartinha. Não, ainda nesse momento não, ainda vai faltar um ponto ali para a gente poder ganhar o Mr. Fantástico ou Senhor Elástico, como ele queira chamá-lo. Então aí tá as recompensas ranqueadas. Nesse momento a gente passa a ser agente, a gente ganha primeiro verso de carta. Então a gente já subiu do nível inicial para agente. No desafio semanal cumprimos já alguns desafios e por conta disso ganhamos
premiação ali, né? Aí você vai vendo as possibilidades. Você vê que ali, depois que você completa algumas missões, tem algumas que ainda estão travadas e eles vão abrindo aos poucos. Aí ele apresenta a carta do mês, né, que é a recompensa em destaque, que é o Blue Marvel. Aí a gente coleta 200 créditos, ganha um novo avatar. E aí vamos para mais uma partida. Quarta partida do primeiro dia. Você vê que a dinâmica do jogo é muito rápida, então a gente consegue, em questão de minutos, fazer várias partidas. Normalmente a partida leva em torno de 3,5 a 5 minutos no máximo, dependendo muito se você parar para raciocinar muito, mas a dinâmica é bem interessante. Tem alguns momentos em que dá realmente uma travada. Nesse momento ainda estamos usando o deck inicial, sem nenhuma alteração no deck. A gente vai começar a ajustar esses decks depois que começa a ter um certo estudo das cartas, de que carta usar e de como melhorar. Porque aí você começa a ver também que seus adversários começam a melhorar de cartas, apresentar umas cartas que você não tem e que te deixam naquela situação de e agora, o que eu faço? Né? Por enquanto a gente está usando ainda o deck inicial. Os campos vão se abrindo, cada campo tem a sua especificação. Eu não estou me atentando aqui muito aos campos, porque nesse momento eu ainda achava que, assim, apesar da importância dos campos, eu achava que a importância de saber que carta jogar para aumentar, aí eu vi o que era o recuar e tal, aí vi que não iria fazer, lógico. Aí a gente partiu para a próxima. Mais um sentinela na nossa mão. Ali está o nosso Mercúrio. E aí nesse campo, terceiro campo, aí o que aconteceu? Ele pegou todas as cartas da nossa mão, misturou de novo no deck e retomou algumas cartas. Então ele mexeu com a nossa mão, entendeu? Aí apareceu uma She-Hulk, que é uma carta assim muito boa, mas que está lá na frente. A gente nem sonha em ter uma She-Hulk nesse momento. Então a gente nem sabe direito como utilizar uma She-Hulk nessa hora, entendeu? Como eu disse, é bem início de jogo, você está começando a entender as cartas. E aí você se vê assim com algumas cartas muito interessantes e você joga meio aleatoriamente. Eu utilizei ela ali mais por conta do poder de 10, né? E aí, como a gente tinha ganho muita energia, a gente conseguiu colocar tanto ela quanto o Abominável em campo, o que vai nos dar uma certa vantagem. Ela chega lá, ela já supera o campo lotado do adversário, mas ele coloca um Iron Man que dobra as cartas que estão na mão dele. Só que a gente ainda tem um espaço vazio, então a gente tem a chance de chegar na primeira vitória nos 3 campos aí. Até o exato momento a gente sempre perdeu em algum campo. A gente tem um campo com 9, um campo com 10. Vamos ver. Lembrando que essa She-Hulk ela veio na nossa mão por conta
da gente ter preenchido o campo central, a barca, né? E aí a gente ganhou ela a custo zero, por isso que deu para usar ela e a carta do aí a gente ganhou nos dois últimos campos, mas aí é aquela história da inexperiência. Se a gente tivesse só colocado coisa lá no último e colocado o Hawk ou qualquer uma outra carta na primeira casa, a gente teria ganho nas 3 casas. Mas é assim, é o aprendizado. Então a gente vai ganhar agora o Senhor Fantástico. A gente chega no nível de coleção 4. E aí a gente vai dar uma aprimorada. A gente deu uma aprimorada no nosso arqueiro, né? Aí a gente vê quais missões que a gente já completou, o que está faltando. Esse início a gente assim tava bem jogando meio que aleatoriamente, sem grandes preocupações. Aí a gente vai para a quinta e última partida desse episódio e depois a gente já vai também finalizar por hoje, mas já deixar para o próximo vídeo a gente poder ver se já começa a mexer no deck, ver se já começa uma nova atitude, né, com relação ao jogo. Mas é interessante a gente ver que nesse começo você fica meio, não preso, mas você fica naquela de mais querer jogar do que propriamente de melhorar ou de ver o que realmente pode mudar nas suas cartas. Você vê que a gente ganhou 4 cartas muito fortes, que a gente poderia já estar com ela no nosso deck para utilizar, mas por falta de experiência mesmo a gente deixa passar batido. Você vê que nesse começo alguns terrenos se repetem, e como a gente está usando sempre o mesmo deck e os terrenos não mudam muito, o ideal é você já ir fazendo aquela leitura dos terrenos, verificando o que você pode fazer, calculando exatamente onde jogar para você ir fechando, né? Como se fosse um jogo de xadrez, e fechando o adversário e obrigando ele a tomar outras atitudes. Mas, como eu disse, é um aprendizado, é um começo que a gente não tem ainda assim total atenção no que a gente realmente pode fazer. Só que está bem interessante porque a gente está pegando alguns terrenos que nos ajudaram muito nesse começo. Então essa primeira leva de jogos que a gente tem, a gente vai encontrar a vitória. Vocês verem que hoje 4 jogos já realizamos e nos 4 jogos a gente saiu vitorioso. Lógico que depois você vai ver que não é bem assim, que começa a aparecer adversários mais fortes e você acaba não levando a melhor, entendeu? Aí aparece o Rocket Raccoon e ele aparece já demonstrando seu poder, sua força. O Rocket Raccoon tem uma característica bem interessante, que quando ele vira, né, ao revelar, se o oponente jogou alguma carta ali naquele local, no mesmo turno, ele fica com mais 2 de poder. Então ele já tem 2 de poder, ele vai para 4 de poder se você jogar no mesmo turno que o adversário ali a carta do Rocket Raccoon. A gente continua sem novidades, a gente não está usando nenhuma das cartas que a gente ganhou, e também a única alteração que foi feita foi a do Shocker,
pelo Hawk logo na primeira... Não, desculpa, pelo Sentinela. Logo na primeira... Antes da primeira partida, praticamente. Quando a gente ganha ele, eles explicam como é que funciona a mudança de deck. E aí você faz a mudança no deck. Mas aí você não faz o acompanhamento. Não adianta que você vai ficar meio, a princípio, preso. Lógico que tem muita gente que hoje já começa, já vai atrás, por exemplo, de sites como... sites que ajudam, sites que mostram decks, que outros youtubers que mostram seus decks, mostram opções de decks boas. Aí obtemos mais uma vitória, estamos invictos até o momento, mas também não ganhamos nenhuma partida nos 3 campos, né? A gente segue ganhando em 2 campos e perdendo sempre em 1. Mas estamos contentes, né? A gente está evoluindo, está indo bem no joguinho. Precisa agora só do... Aí a gente vai aprimorar o nosso Cíclope. Então eu quero aproveitar que estamos finalizando, pedir para você, se você está gostando dos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho aí para os próximos vídeos. Valeu!